Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Esse é o nosso 14º vídeo da nossa Jornada Bíblica IBPP 2024. 250 dias lendo a Bíblia, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras, tendo como guia de viagem os dinâmicos comentários da Bíblia de Estudo Facilitado de Philip Yancey e Tim Stafford, suas notas aqui de estudo. Essa Bíblia é uma Bíblia produzida pela editora Mundo Cristão, tá, de 2013, algo precioso para o estudo da Palavra do Senhor. Nova versão internacional, né, que a gente está lendo aqui. Chegamos ao capítulo 40 de Gênesis, quando continuamos a saga do nosso herói da fé, José, que Deus usou para purificar o caráter, purificar o espírito, né, da linhagem messiânica de Israel, seu pai, Jacó Israel. Diz então assim o texto, Gênesis 40, acompanhe aí na sua Bíblia. José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com 2 de seus oficiais, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda, que é Potifar, né, irmãos? A gente já viu isso no final lá do capítulo 37 ontem, né? Os deixou aos cuidados de José, que os servia. Irmãos, José se torna dentro da prisão alguém tão sábio, tão hábil, quanto era lá como mordomo da casa do capitão da guarda. E, por incrível que pareça, lá na prisão, ele se torna um administrador, mesmo sendo um prisioneiro, tá? Alguns podem estranhar o capitão da guarda tê-lo prendido e depois confiar nele dentro da prisão. Era uma questão de orgulho militar, assim acredito. O capitão da guarda o colocou na prisão para não matá-lo. A questão que ele foi acusado foi uma questão de honra envolvendo a esposa de Potifar. E parece que agora o orgulho atrapalha Potifar de fazer o que é mais justo, que é libertar o seu ex-mordomo e sabedor de suas habilidades e de seu caráter. Coloca, então, os prisioneiros mais importantes daquele momento sob seus cuidados. O padeiro e o copeiro eram importantes oficiais do palácio. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, vê-los como estavam, né, já que estavam sob seus cuidados, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição,
e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas também são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, decapitar, como José lhes dissera em sua prisão. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Nessa parte, irmãos, do texto que finaliza aqui, né? Yancey e Stafford tem um breve comentário dizendo assim: um homem esquecido. José havia cuidadosamente preparado o caminho para a sua soltura da prisão, quando ele pediu ao copeiro que se lembrasse dele, né? Tudo funcionou conforme planejado, exceto por um detalhe. O chefe dos copeiros se esqueceu completamente de José. Humanamente falando, José era um homem esquecido, preso numa cadeia e sem esperança alguma de sair. Só Deus se lembrava de sua existência. Que bom, né, irmãos? Quando só Deus lembra da gente, isso basta, né? Hoje o texto que temos a compartilhar é o perfil de José. Os editores Yancey e Stafford, eles separaram 100 pessoas que você deveria conhecer na Bíblia. E chegou a vez de falarmos então de José. Escola das Bordoadas é o título da reflexão. E eles dizem assim: alguém poderia considerar José um moleque mimado, favorecido pelo pai em detrimento de 10 irmãos mais velhos. Ele ganhava as roupas mais bonitas e recebia tratamento preferencial e aparentemente achava que merecia isso. Quando teve um sonho no qual seus irmãos se curvavam diante dele, foi ousado bastante para lhes contar. O que poderia fazer um menino assim amadurecer? No caso de José, a maturidade só veio por meio da calamidade. Seus irmãos ressentidos ameaçaram matá-lo. Depois o venderam a comerciantes de escravos. Lemos isso ontem no capítulo 37, do 12 ao 36. Como escravo, ele resistiu à tentação sexual, mas acabou acusado de tentativa de estupro e foi lançado da prisão. Basicamente, é o fundo do poço na vida de José. No entanto, dali emerge o homem com personalidade completamente diferente do menino. Convocado diante do faraó por um capricho, José, o prisioneiro, se comporta com confiança e tato. O faraó lhe dá um enorme programa governamental para administrar e ele executa suas tarefas com tremenda habilidade. Essa continuação aqui da história, obviamente, né, irmãos, está nos capítulos 41, 42, 43, 44. Ainda mais impressionante, José resiste à oportunidade de revidar. Quando seus irmãos caem em suas mãos, ele se esforça para perdoá-los em vez de retribuir seus atos. Num período de fome,
Ele salva seus irmãos e toda a sua enorme família, trazendo-os ao Egito para viverem com ele. A história de José mostra como dificuldades e decepções podem converter-se em algo bom. Resultaram em coisas boas para a família de José, que escaparam de uma fome terrível, e resultaram em coisas boas para José, que obteve toda uma nova perspectiva de vida. Olhando em retrospecto, ele pôde ver Deus agindo mesmo no meio de todas as provações que ele enfrentara. Questões de vida para a gente parar para pensar, meus irmãos. Por quais lutas você tem passado? Consegue enxergar efeitos positivos em sua personalidade como resultado dessas dificuldades? Em outra forma de perguntar, as dificuldades têm te amadurecido ou têm te endurecido? É algo para a gente parar mesmo para pensar. Não adianta, meus irmãos, Deus vai sempre permitir o sofrimento, porque as bordoadas são a melhor das escolas. Nenhum de nós aprende quando está tudo maravilhoso, tudo bem. Pelo contrário, a gente relaxa e parece até que já está no céu, no paraíso. É a tendência nossa. Mas quando a gente apanha, quando a gente luta, quando a gente tem dificuldades, parece que nosso estado de alerta se acende, a gente fica mais antenado, e passa a ser mais cuidadoso, inclusive com as coisas espirituais. Então, não reclame de sofrer, agradeça. Quanto mais a gente sofre, mais ungido a gente é. É o que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra claramente. E José é um dos maiores exemplos disso. Você já deve ter ouvido falar da palavra resiliência, É uma palavra que vem da física e significa a capacidade que um material tem de se recompor depois de sofrer forte pressão. Como, por exemplo, diferentes tipos de papel, se você amassar um determinado tipo de papel e colocar de volta em cima da mesa, ele pode simplesmente nem se mexer mais, ficar ali amassadinho. Mas há papéis que você pode amassá-los e vai ser com dificuldade. Quando você bota em cima da mesa, ele se recompõe sozinho, E vai até certo ponto se colocando de volta, Resiliência é essa capacidade, maior ou menor, de você se recompor, saber ressignificar as situações que você enfrenta. José foi um desses. Vamos aprender então, irmãos, com esse mestre chamado José, que passou para a história como José do Egito, o filho de Jacó Israel. Vamos orar ao Senhor? Pai, a nossa oração hoje é pedindo ao Senhor paciência, perseverança, sabedoria. Nós de maneira nenhuma queremos te pedir para não sofrer. De maneira nenhuma queremos te pedir para que o Senhor não nos prove. Pelo contrário, queremos ser tratados pelo Senhor, amadurecidos pelo Senhor, afiados pelo Senhor. E as provações são importantes para isso, a gente reconhece. Dá-nos a sabedoria de José. Dá-nos a capacidade de ressignificar o sofrimento, de não perder o Senhor de vista, de não perder a esperança jamais. Reacende em nós, ó Deus, renova em nós a esperança. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Até amanhã, meus amados, quando vamos continuar com a história de José do ponto onde paramos, Vamos ver que Deus age nos bastidores, na vida de José, como age também na nossa. Amém? Até a nossa próxima leitura amanhã. Deus abençoe a todos. Amém.